E aí, Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurélio Gomes, esse é o lugar onde eu falo em defesa de uma outra educação escolar, política e de comportamento para o Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a social-democracia, que é a minha corrente de pensamento político e é a que eu enxergo que é a melhor para o Brasil, tendo em vista o nosso histórico de colônia, nosso histórico de escravocrata, desigualdade social e tal. A social-democracia, eu busquei saber aqui em torno de vídeos que a gente tem no YouTube, ela está muito relacionada à questão econômica. O que eu vou falar aqui vai demandar mais das questões políticas e sociais que envolvem a social-democracia, e isso se tratando desde a sua origem, né, no século XIX, com Ferdinand Lassalle, até os dias atuais, né, trazendo aí aspectos da literatura que passa por Piseworski, Giddens, Schumpeter, Marx, Engels e outras leituras da social-democracia, mas também mais alinhadas com a social-democracia alemã, porque na sua origem a social-democracia começa ali, também ter iluminado as questões da social-democracia no Brasil, se tratando de PSDB. Infelizmente, no Brasil, o aspecto da social-democracia tinha virado moda, só que nenhum dos partidos aqui buscavam estabelecer os conceitos políticos da social-democracia, apesar de que alguns mantêm aí características da social-democracia, como o PT, o PDT, mas o que eu vou falar aqui está de acordo com o que é o ideário da social-democracia. Como o primeiro autor que eu falei aí, o Piseworski, não sei se eu consegui pronunciar certo, ele trata a social-democracia como um fenômeno histórico. Realmente ele é, ao longo do tempo, desde a sua origem, a social-democracia é marcada por lutas, seja ela pelo voto, pela soberania do voto popular, pela liberdade de expressão, pela organização dos trabalhadores, né? A luta contra os privilégios, né? Os privilégios sejam da corte, sejam da nobreza ou da burguesia, por onde passou a social-democracia, pela luta da igualdade, da liberdade, da luta pelos direitos da classe trabalhadora, a sua emancipação, a construção de políticas ao ponto de que gere aí essa emancipação. E como toda corrente política feita pelo ser humano, ela encontra aí as suas limitações. Já teve fases que a social-democracia foi muito bem recebida, teve fases que houve o declínio em função do esgotamento das políticas públicas da social-democracia, e com isso aí o surgimento do liberalismo e do que dizem por aí ser neoliberalismo. Eu não consigo muito ter uma certeza do que significa esse neoliberalismo. Podemos falar que a social-democracia ela surge aí desvinculando aí de uma esquerda mais marxista, numa esquerda mais ortodoxa, vamos dizer assim, e também surgindo dentro da democracia liberal, que não tinha voto. Os trabalhadores não tinham direito ao voto. Então a social-democracia vem para organizar esses trabalhadores e buscar melhorar a condição de vida deles, incluindo eles dentro do processo, tanto do processo produtivo, quanto do processo decisório e quanto do processo político. E aí ele vai buscar se diferenciar do socialismo, porque eles enxergam no capitalismo ali a oportunidade de se fazer as riquezas, o contrário do socialismo. E dentro dessa visão social-democrata, há também uma necessidade que é de se ter dentro do Estado a ferramenta de fazer essa administração do capitalismo, o que difere ele dos marxistas mais ortodoxos, que pretende abolir o Estado. Para a visão social-democrata, não. O Estado é necessário para fazer as regulações, tanto do ponto de vista econômico do próprio Estado, para aí regular as distorções que são causadas no capitalismo e na própria dinâmica do desenvolvimento econômico. Sai uma certa divisão entre a social-democracia e o socialismo, mesmo tendo como legado a crítica
ao capitalismo, a crítica às distorções do capitalismo. Só que a diferença é que a social-democracia acredita que o próprio Estado pode fazer essas transformações, que o próprio Estado pode, com a sua capacidade regulatória, fazer essa diferenciação aí do marxismo mais ortodoxo, do socialismo, que pregava tanto a destruição do capitalismo como a própria destruição do Estado. E vamos dizer, essas ideias da social-democracia, elas surgem aí para que, no sentido de organizar a classe trabalhadora, ela não faça com que as conquistas da classe trabalhadora se percam, porque dentro do ponto de vista mais pragmático, as políticas econômicas do socialismo não funcionam. Então, se parte a social-democracia dessa consciência de que é necessário, do ponto de vista econômico, fazer coisas que são funcionais, que funcionam dentro da economia, para que não haja uma reação ao contrário e, com isso, jogar por água fora todo o esforço de benefício para trazer para a classe trabalhadora dentro de uma visão de longo prazo de emancipação. É aí que vai surgir as ideias iniciais do estado de bem-estar social, porque ali na Alemanha, na época do Bismarck, é que ele vai lançar ali as bases desse estado de bem-estar social, como as políticas públicas de saúde e da previdência social. E também vem outras mudanças, já ali dentro daquele movimento que aconteceu depois da unificação alemã. E com isso vem outras políticas, as políticas públicas em torno do trabalho, do salário mínimo, do seguro-desemprego, das políticas de educação, habitação, tributação progressiva sobre renda e herança, e muitas outras que refletem aí na melhoria das condições de vida do trabalhador. Seguindo a lógica de Kautsky, a própria luta econômica requer direitos políticos, e estes não caem do céu. Então foi dessa maneira que a social-democracia despontou, como através da emancipação do trabalhador, do voto, da conquista ali do voto, começar a organizar ali a luta da corrente em torno de algo tangível que seria o estado de bem-estar social. Mas isso era só o início do processo, porque a participação dos trabalhadores dentro desse processo funcionaria como uma classe organizada, essa corrente de pensamento político e ideológico. E ela entendia o capital como um fator de produção, que é dali que viria a distribuição, porque eles enxergavam no capitalismo um fator de produção e, dentro da lógica que eles tinham do Estado, de um fator de distribuição. E como dizia Tilton, a gente não deve esquecer que antes de distribuir, você tem que produzir. Você precisa tanto do capitalismo quanto do Estado. Eles diferiam dos socialistas em alguns aspectos e convergiam na crítica do capitalismo, e eles divergiam dos liberais nessa questão de que o capitalismo consegue resolver todos os problemas, mas vê iguais os liberais o capitalismo como um fator de produção e o Estado como esse fator de distribuição. Então é aquilo que foi dito. Antes de distribuir, tem que pensar o que produzir e como produzir. Então há um compromisso com o capital por parte dos sociais-democratas, que é aí que vem a crítica dos marxistas, a crítica do Karl Marx em relação ao Ferdinand Lassalle. É a partir daí que vem essas críticas dos marxistas ortodoxos e que vai dividir a social-democracia depois, quando o Ferdinand Lassalle morre. Porque um certo, vamos dizer, aproximação dos sociais-democratas com o capitalismo se dá em função disso, de ver no capital um fator de produção e de ver no Estado um fator de distribuição. E a partir dali, dentro desse esquema, os sociais-democratas conseguiram fazer a emancipação dos trabalhadores através do Estado. Então, é necessário o capital, é necessário o Estado, dentro de uma lógica de equilíbrio, dentro de uma lógica de sinergia, para que o Estado consiga realizar suas funções orgânicas e conseguir, através do longo prazo, emancipar o trabalhador. Porque também não adiantava só ter aquele ritmo de colocar o trabalhador como um voto,
mas também ali uma série de outras políticas públicas que passavam pela habitação, pela educação, que precisava para emancipar ele ao longo prazo. E até mesmo de corrigir, né, as próprias distorções que o capitalismo gera. Só que quando a gente vem trazendo isso para uma lógica mais brasileira, a gente tem que entender que antes de corrigir as distorções do capitalismo, a gente precisa de corrigir as distorções que o próprio Estado gera em si mesmo. A gente tem que entender essa lógica de desigualdade que é gerada pelo próprio Estado brasileiro. Da social-democracia, pela perspectiva de Piłsudski, de que ela é um fenômeno histórico, surge a questão já no século XX, toma um salto por conta das políticas de Keynes, das políticas anticíclicas de Keynes e de como que, vamos dizer, a social-democracia precisava de um modelo econômico próprio, da própria social-democracia. E ali vê, dentro dessas possibilidades, a consolidação, né, dos ideais emancipadores da classe trabalhadora, abrangendo o bem-estar social, de uma ideia para um estado de bem-estar social e disso para uma ideologia, modificando completamente, né, a social-democracia. As próprias políticas anticrises geraram resultados e de que aí essa ideia de se ter um estado mais orgânico se propalou dentro aí dessas possibilidades, né? Porque se permitia com que o Estado olhasse para as classes trabalhadoras e também, a partir daí, permitindo com que o mercado atuasse de uma maneira mais livre e o desenvolvimento da economia ficasse por conta das suas próprias dinâmicas, fazendo com que as empresas tenham ali um ambiente de liberdade para que elas possam atuar com a necessidade que elas têm e dentro da esfera pública ter aí um estado de bem-estar social promovido aí pela mudança da social-democracia dentro dessa visão do Piłsudski de um fenômeno histórico. A Revolução Keynesiana, ela ali muniu os sociais-democratas de um modelo econômico próprio, tendo o mercado como fator de produção e dando essa liberdade para ele e tendo o Estado como esse fator de regulação, de possibilidade de emancipar a classe trabalhadora. Ter a possibilidade de operar atividades que não são lucrativas, mas que são necessárias para a dinamicidade da economia e deixando o mercado, deixando o capital para trabalhar em cima das atividades que são lucrativas. E foi assim que a social-democracia foi se determinando com o mundo. No mundo, e foi a partir dali que se criou uma das melhores sociedades que tem os melhores IDHs no mundo. É só a gente ver que, historicamente falando, a social-democracia europeia trouxe ali um complexo estado de bem-estar social que é caro. Não podemos dizer que é barato, mas que ele produz resultados. A social-democracia, quando ela é vista dentro dessa perspectiva da social-democracia alemã e dos países ali que fizeram ali parte daquela região, da Alemanha naquele período, tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. Só que quando a gente vai trazer essa perspectiva para o Brasil, ela se complica por inúmeras condições, inúmeras outras condições que eu não vou falar nesse vídeo agora, mas pelo menos trazendo para esse vídeo os aspectos políticos, os aspectos ideais da social-democracia, que mesmo ao longo do tempo ela se manteve em torno de um ideal de um bem comum, de um bem para toda a sociedade, um bem muito mais amplo, que não cabe a gente colocar aqui a social-democracia dentro do contexto brasileiro, porque historicamente falando, os interesses menores sempre regeram o Brasil. Como o Piłsudski trouxe essa perspectiva de se enxergar a social-democracia como um contexto de um fenômeno histórico, esse fenômeno histórico ele vai sofrendo alterações. Tem um surgimento, eu falei aqui do momento da Revolução Keynesiana, que ela acaba levando a social-democracia para outros patamares, mas também
há um momento de declínio da social-democracia e do ressurgimento das ideias liberais ou neoliberais, como a literatura vem falando aí. Então, o Giddens, ele traz aí esse apontamento de que as políticas da sociais-democracia começam, né, a se esgotarem e pavimentar aí, através dos seus erros, das suas inconsistências aí, a virada neoliberal. Então, até mesmo porque o próprio estado de bem-estar social da social-democracia gerou uma mudança completa na estrutura da sociedade até então, porque todos os problemas que a social-democracia conseguiu resolver, conseguiu solucionar, já assumiram dentro daquele ideal político, do ideal da narrativa, do ideal do discurso, porque o próprio sucesso do bem-estar social trouxe outras necessidades que estavam além daquela luta velha da própria social-democracia. Com o próprio sucesso do estado de bem-estar social, essas necessidades mudam. Então, o mundo passa a viver ali uma necessidade além daquelas necessidades materiais. E, infelizmente, os sociais-democratas não conseguiram acordar do seu torpor, como toda a esquerda tem esse mau hábito, e não viram que as mudanças que estavam acontecendo no mundo giravam em torno de outros valores, de valores que estavam para além da sobrevivência. E como a esquerda sofre mesmo do torpor, aí o que aconteceu foi que as narrativas neoliberais conseguiram captar bem esses valores, né? E surgiu aí, no final dos anos 70, como uma onda, né, neoliberal que varre o mundo. Com isso, essa onda de governos neoliberais empurra as esquerdas aí para um mar de certezas e também de perplexidades, porque um mundo mudou. E cabia, né, como dizia a Hannah Arendt, que sempre cabe às novas gerações recolocar o mundo que sempre parece estar fora do eixo. Então veio as narrativas liberais para recolocar esse mundo aí que estava perdido, ao ponto de que as necessidades materiais já não tinham tanto significado dentro desse contexto que girava em torno da identidade, da religião, da questão de gênero e de outras necessidades que surgiam, e até mesmo sendo elas culturais ou não. E cabe, né, à social-democracia fazer a sua autocrítica, né, e mudar as suas bases, ampliar aí a sua agenda para outros conceitos além do que se diz aí as necessidades materiais. Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, tentar aí diminuir, mas eu consegui trazer um pouco a questão da social-democracia pela sua visão e entender ela como um mecanismo de emancipação de uma classe, como a classe trabalhadora, e também, né, de acompanhar aí as mudanças do mundo, aprendendo com os seus erros, aprendendo com as suas limitações, mas também não perdendo de vista o ideal social-democrata lançado há muito tempo atrás, que originou a ideia e permanece ainda na vida parlamentar da Alemanha, e também de enxergar ali as ideias emancipadoras do Ferdinand Lassalle, que entendia na educação aí um dos meios mais seguros de fazer a transformação da classe trabalhadora, não só da classe trabalhadora em si, mas sim da família da classe trabalhadora. E quando a gente traz esse contexto vamos dizer, da social-democracia e vai analisar ele dentro do aspecto da estrutura da formação do Brasil, o Brasil ele foi formado através do trabalho, nem que seja o escravo, mas foi. E de acordo com a obra do Oliveira Viana, o Brasil ele sempre privilegiou quem não necessitava, e quem precisava mesmo ele não privilegiou. E foi assim que o Brasil desenvolveu uma visão anti-classe média. E é o que eu busco aqui estabelecer, aqui essa ideia no canal, que é mesmo a classe trabalhadora que gera a riqueza no país. Não são os empresários, é a classe trabalhadora. A pandemia da Covid-19 mostrou isso, que sem trabalhador não se tem economia. Então, a social-democracia, ela busca aí estabelecer
aí essa corrente de pensamento político e ideológico que abraça os trabalhadores, independente da classe que ele está, independente da situação financeira ou do patamar econômico que a sua profissão garante a ele. É entender a classe trabalhadora num conjunto muito mais amplo do que a gente pensa, porque quem fornece serviço é trabalhador, então a gente tem que entender ele, sendo que se ele fornece um serviço de saúde, como um médico, ou fornece um serviço de estruturação, como um engenheiro, o gari que está ali varrendo a rua, ou até mesmo do padeiro que faz o pão, mas a gente precisa entender a classe trabalhadora como um todo e também reconhecer e desestigmatizar a classe operária, que na realidade está aqui na base do trabalho, que é de gente que mora na periferia, porque ela tem a sua importância. E quando a gente fala nesse contexto brasileiro do trabalho, a gente também tem que entender que quando o Brasil funciona, para que ele funcione, a periferia sempre acorda mais cedo. Então eu gostaria de deixar esse vídeo aí sobre a social-democracia, ficou um pouco longo, mas ele ficou bem dentro desse aspecto do trabalho, do trabalhador. Isso daí eu nem falei da questão dos sindicatos, que eu vou poder falar sobre em outros vídeos da social-democracia, que infelizmente a gente não vai poder trazer essa realidade sindical da social-democracia para o contexto brasileiro. Infelizmente o petismo já destruiu tudo. Então a gente se encontra aí em outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí, se inscreva no canal, assine a notificação, apresente esse trabalho aí para um amigo, para que a gente faça aqui desse canal um lugar para se discutir uma outra educação escolar para o Brasil e uma outra postura de comportamento e uma outra educação política. Até mais.